educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá! Encontrar um emprego com registro em carteira nos dias de hoje no Brasil não é uma tarefa nada fácil. E o problema pode ser ainda maior se este trabalhador fizer parte de grupos minoritários, como comunidades LGBTs e deficientes. Para falar mais sobre este assunto aqui no estúdio do nosso programa Em Discussão, Alberto Silva, CEO da Casa Florescer, Vitor Martinez, porta-voz da PAI, Ivone Santana, fundadora do Instituto Modo Parités e Raquel Macedo Rocha, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio com a gente para esse debate que eu acredito que tem muito conteúdo aí para a gente trazer para o telespectador, né? Eu queria começar com o Alberto me explicando o que é a Casa Florescer para o telespectador já se situar no trabalho que vocês realizam. A Casa Florescer é um centro de acolhida que atende a população travesti e mulheres transexuais que se encontravam em situação de risco. Quando eu digo risco, é em situação de rua, em função de preconceito, violência. Existe há quanto tempo? Há 2 anos e 6 meses, é algo meio recente. Essa dificuldade de ter uma relação saudável com o mercado de trabalho, ter oportunidades, ter essas portas abertas, vocês sentem lá? Com certeza. Na verdade, eu acho que quando você pensa nessa população que vai para uma situação de exclusão, que eu digo que é quase extrema, você pensa num recorte social, que começa dentro da sua própria casa. Então, se você não tem esse suporte da sua família, consequentemente o vínculo com a educação, e você parte diretamente para a prostituição e muitas vezes, consequentemente para a drogadição, o trabalho fica algo muito distante. É uma reconstrução. Então, você tem que dar um outro significado para essa pessoa, para ela ter um entendimento de uma porta de entrada inicial. Até a importância da questão em termos de conhecimento, né? Qual o papel da educação na sua vida? E as portas dessas empresas, elas geralmente estão abertas ou fechadas para o público LGBT? O público LGBT como um todo, ele sofre bastante preconceito. Meus colegas aqui vão falar um pouquinho sobre isso. Quando eu faço esse recorte para a população T, travesti ou transexual, mulheres transexuais, isso é um pouco mais perverso. Tendo em vista que eu digo, justamente com esse histórico de vida, muitas não concluíram no ensino fundamental. Então, o mundo corporativo, ele traz alguns leques de possibilidades. E essa inclusão, ela se torna um pouco mais tardia, porque começa esse processo de você entender a importância da sua saúde, a importância do conhecimento, e é uma capacitação e, consequentemente, um trabalho. E o vínculo com as empresas, acho que começa num setor um pouco mais terciário, que talvez seria numa limpeza, uma copa, e, consequentemente, você vai gerando outras possibilidades. Não dizendo que não tem uma parcela que, de repente, consegue estar em outro setor, mas isso é quando você faz uma transição mais tardia, que você consegue, de repente, completar o ensino médio ou, de repente, ter até uma graduação. Essa falta de capacitação, de conhecimento, de educação, né, de preparo, ela vem junto com o preconceito que essas pessoas sofrem muito cedo e aí se distanciam de alguns núcleos sociais que têm esse preconceito com relação a elas, é isso? De certa forma, você se entende como errado, né? Você se vê num corpo diferente daquilo que é o pré-estabelecido. Então, você começa a ter uma briga com você mesmo. E aí, consequentemente, a família não sabe lidar com essa pessoa que está dentro do meu território, digamos assim. E quando você começa a se entender, você se entende num outro grupo que tem um outro tipo de cultura. Então, culturalmente, você vai para um outro caminho, muitas vezes, que é um caminho um pouco mais perverso. Quando eu digo um grande desafio nosso, é justamente mostrar que as meninas elas têm possibilidades, mas elas precisam de oportunidade. E é uma oportunidade justamente desse processo inicial, de entender que tem um ser humano por trás de toda aquela casca. Porque, de repente, quando você vê uma travesti ou uma transexual numa situação de rua ou numa prostituição, você tem um perfil de status, mas também é um perfil de muitas rupturas, né, de muita dor. Porque se eu estou na rua é por uma questão de sobrevivência, mas eu quero trabalhar. Eu preciso. Quando eu vou para essa questão do corporativo, eu entendo que tem algumas normas vigentes. Eu preciso de ter um determinado nível de escolaridade, eu preciso ter uma formação. E isso é um pouco diferente quando você faz essa leitura do recorte T. Então, é um processo de repensar o modelo de inclusão.
Entendi. Eu queria que a Ivone falasse um pouquinho, né, do trabalho que ela realiza e o que você se identificou aí com o que o Alberto trouxe agora para a nossa discussão. Sim. Nós trabalhamos a preparação de gestores e do ambiente corporativo, institucional, para receber a diversidade, para promover a inclusão. Então, nós fazemos desde um mapeamento da cultura organizacional e até mesmo do mapeamento arquitetônico, comunicacional, no caso de a empresa precisar e querer incluir as pessoas com deficiência, com baixa mobilidade, por exemplo, que é muito importante. Como o Beto falou, e eu conheço a Casa Florescer, é muito importante esse trabalho que ele faz lá. A aparência das pessoas, tanto da pessoa com deficiência, da pessoa trans, da pessoa negra, muitas vezes essa aparência é excluída do ambiente corporativo, do ambiente social, do ambiente da escola. E até mesmo de lazer. A gente, quando fala de inclusão social, nós estamos falando de um histórico de exclusão. Então, as pessoas no ambiente corporativo, geralmente elas fazem parte de um ambiente homogêneo, onde a aparência é mais ou menos parecida, e a tendência é perpetuar essa aparência semelhante. Então, a gente traz para essas empresas, para essas instituições, para escolas, a importância de ver as pessoas como pessoas, dentro do seu potencial. E mais ainda, quando a gente trabalha com grupos e incentiva uma discussão mais aberta, mais clara, de por que não queremos o diferente aqui, por que não queremos a diversidade. Então, às vezes a gente chega num nível de detalhe de, mas eu vou conviver num banheiro com uma pessoa trans que vai me incomodar, ou às vezes, em casos muito extremos, uma pessoa com deficiência física, com muito comprometimento motor, talvez ela vai precisar até de ajuda para ir ao banheiro. Tem a equipe de enfermagem, tem os colegas, mas assim, as pessoas se assustam com o diferente e com o incômodo que essa diferença pode causar. Então, eu sempre levo o questionamento para as pessoas. Será que o incômodo maior não deveria ser assim, de fechar a porta para essas pessoas, de não dar oportunidade para essas pessoas, de jogar essas pessoas na miséria, na prostituição, muitas vezes? Qual que deveria ser o incômodo maior? O conviver, inicialmente estranhar aquela diferença e, para além daquela aparência, eu conviver com a pessoa, com o seu potencial, ou eu acreditar que eu preciso fechar a porta porque eu quero continuar num ambiente homogêneo, né? Então, a gente usa recursos expositivos, a gente leva um pouco de história, um pouco do conhecimento dos direitos conquistados pelas pessoas, dos grupos vulneráveis, né, dos grupos diversos, que nem sempre são a minoria, né? Porque quando você fala de pessoas com deficiência, a gente tem 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, que a gente tem mais de 7 bilhões, pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Mulheres, a gente está falando de mais da metade da população. As pessoas negras, a gente também tem mais da metade da população no Brasil. As pessoas trans, a gente tem um problema, né? Que a da invisibilidade, que nem mesmo estatísticas confiáveis a gente tem sobre elas. Tem algumas estimativas, né, Beto? Mas os dados confiáveis a gente ainda não tem. Então, é um problema para a definição de políticas públicas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, nem sempre a minoria é o menor volume de pessoas. Tem muita gente que está excluída da nossa convivência, né? Então, a gente trabalha um pouco na conscientização e no conhecimento sobre essas pessoas que compõem a humanidade, né? A humanidade é diversa, a humanidade não é homogênea, né? Depois que vocês fazem esse trabalho de conscientização nas empresas, né, com esse universo, abordando esses profissionais, conversando, esclarecendo, você sente diferença? Há uma diferença já imediata? Como é que você vê esses resultados mesmo do trabalho?
Sim, eu costumo dizer que assim, a melhor hora do nosso trabalho, o melhor momento que é gratificante é quando a pessoa dá aquele estalo e fala, nossa, eu entendi, porque a partir desse momento a inclusão vai acontecer. Sim, às vezes nas entrevistas de diagnóstico que a gente faz no início de todo o trabalho, um diagnóstico, entrevista com desde a alta liderança, todos os funcionários, todos os cargos, né, já começa a haver uma mudança, porque só de ter o espaço para abordar aquele assunto já é um sinal de que o assunto merece ser discutido e que vai haver uma mudança. Então, desde essa primeira entrevista para o diagnóstico já começa a haver uma mudança. E depois também, na nossa metodologia, nós preparamos esses gestores e essas equipes para que eles tenham, inclusive, instrumentos de gestão da diversidade, do desempenho dessas pessoas, da parte de como eu dou um feedback para uma pessoa que não está acostumada a receber um feedback, que não está acostumada a participar desse ambiente corporativo, como que eu programo junto com ela um plano de carreira para que ela queira continuar trabalhando e crescer na carreira. Então a gente vai instrumentalizando esses gestores e essas equipes e as próprias pessoas incluídas para que o programa tenha uma continuidade, não seja só uma ação pontual. Eu falo que a gente faz a sensibilização, mas não é só a sensibilização, a gente instrumentaliza aquele grupo, aquela empresa, aquela escola, instituição, para que ela entenda que, a partir dali, esta vai ser uma empresa inclusiva, uma instituição inclusiva, e como que a gente pode agregar valor, inclusive para o negócio, ao promover essa diversidade. E aí o gestor, se sentindo mais seguro, ele passa a incorporar e a perceber que a diversidade realmente é melhor para a empresa e para as pessoas que já estavam lá. Que a gente dá uma oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade, mas a principal oportunidade que a gente dá é para nós mesmos, como gestores, quando a gente se propõe a conviver com a diversidade, né? Vitor, você, eu imagino que tenha tido aí um reconhecimento de tudo que a Ivone estava falando, dessa metodologia, do emprego apoiado. É isso? Sim. Você se reconheceu ali, eu pelo menos que estudei, reconheci o emprego apoiado ali. Queria que você explicasse também como é que vocês fazem esse trabalho. Perfeito. Com certeza, tanto o Alberto falou diversas informações que nós também dividimos, mesmo não sendo um mesmo mundo, mas todos participando da questão da diversidade, né? Da baixa escolaridade, da dificuldade muitas vezes ao acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes ligado à expectativa que o mercado de trabalho tem em relação às pessoas que muitas vezes não são reais, né? E a Ivone descreveu boa parte realmente do nosso trabalho, né? E a grande diferenciação, né, eu acho que é a questão da metodologia falar de um público que normalmente não é incluído com tanta naturalidade, né? Então, primeiramente, a PAI, ela já, desde 1961, faz esse trabalho de inclusão com as pessoas com deficiência intelectual que estão no espectro ou que estão no espectro autista, né, e no transtorno. E desde então, se tinha uma forma de pensar a inclusão, se tinha uma forma muito relacionada à época, né, de se entender onde era o lugar da pessoa com deficiência na sociedade, né? E isso também servia para o setor de inclusão e qualificação profissional. Desde o final de 2012, o início de 2013, nós iniciamos com a importação mesmo de uma tecnologia, de uma metodologia, que é o emprego apoiado, que é bastante comum, tanto em países da Europa quanto nos Estados Unidos principalmente, né? Em alguns países da América Latina também, Colômbia e Argentina também a utilizam, que é justamente pensar na pessoa com deficiência, que não é tão óbvia muitas vezes estar no mercado de trabalho pelo olhar do empregador, né? Então nós temos hoje, em média incluída na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, 30 mil pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E antes do início da fiscalização da lei de cotas, no ano de 2002, nós tínhamos 507 pessoas naquele ano. Então, é evidente que houve um crescimento bastante grande da oportunidade para pessoas com deficiência conseguirem chegar ao mercado. Só que de 4 anos para cá, mais ou menos, né, se a gente for pensar 2014, 2015, nós temos tido estacionamos o número, né?
temos tido uma dificuldade em avançar nesse número de 30 mil. É 29 mil um ano, 31 ano, o outro, então varia um pouco. Isso se deve muito, a gente fala das pessoas com deficiência que têm um pouquinho mais de dificuldade no olhar do outro, terem uma dificuldade para acessar automaticamente essas vagas. Então a gente fala que muitas vezes as empresas, quem tem intenção de fazer a inclusão, briga pelas mesmas pessoas, né? E aquela pessoa que tem uma deficiência que às vezes precisa de um apoio um pouco maior, não consegue atingir o mercado de trabalho. No entanto, a Constituição brasileira, assim como a própria Declaração dos Direitos Humanos, diz que o trabalho é um direito de toda pessoa, né? Então o emprego apoiado é um convite a pensar de uma forma que a gente considera menos perversa, né? Porque se uma pessoa, por exemplo, não consegue aprender na escola e ela tem algum tipo de deficiência, é muito comum que se diga que tudo bem porque ela tem um laudo que comprova a deficiência dela em aprender. Isso é uma forma de enxergar. E a outra forma é, a pessoa não aprende, muitas vezes com deficiência na escola, porque quem ensina a pessoa com deficiência talvez não a saiba ensiná-la, né? E o mesmo vale para o trabalho. Então essas pessoas têm bastante competência também, que nós temos incluído. Então, qual que é a diferenciação? É nós podermos fazer uma primeira etapa de conhecer o desejo da pessoa com deficiência, entender no que ela é boa, onde está o potencial dela. No segundo momento, irmos até as empresas e fazermos o que chamamos de mapeamento, uma análise ocupacional bastante específica para entender aonde existe a oportunidade de trabalho para aqueles perfis que nós temos e, no último momento, nós a incluímos e acompanhamos elas durante um período que se faz necessário para que a pessoa com deficiência consiga desenvolver sua competência e também a pessoa que está recebendo, ou a empresa de uma forma geral, também consiga desenvolver a competência de recebê-la. Então, é você ampliar um pouco o olhar sobre a competência e entender que todos aprendemos no processo de inclusão, só que temos que estar abertos para poder aprender e nos desenvolver também na limitação do outro. A PAI, ela tem um determinado departamento, um grupo que é especializado em fazer essa ponte, em fazer com que essa relação seja mais harmônica possível e dê, é claro, os melhores resultados? Sim. Nós temos um setor de inclusão e qualificação profissional, né? É interessante porque a PAI ela atende a pessoa desde o nascimento, né? Desde o teste do pezinho até mesmo naquele primeiro momento, até o envelhecimento. Então, dentro desse estágio de vida, nós entramos no serviço de inclusão e qualificação profissional, né? E esse é o grande diferencial, porque junto com o emprego apoiado e junto com essa visão, a gente tem conseguido, com esse serviço especializado, atender a demanda do empregador de uma forma vivenciada e não ficar projetando dentro de uma instituição, dentro de um local fechado, o que nós achamos que seria bom para uma pessoa com deficiência. Nós descobrimos o perfil dela, incluímos dentro da empresa e a desenvolvemos trabalhando como que funciona a metodologia, né, na sua essência e principalmente também os resultados que ela trazem, né? Até nós trabalhamos com o emprego apoiado no ano de 2013, nós tínhamos em média 120, 100 inclusões. O ano passado nós incluímos 497 pessoas com deficiência. E a taxa de permanência dessas pessoas com deficiência que nós incluímos é de 98%. Esse é o grande diferencial, a taxa de permanência? Porque a gente sabe que o desafio, muitas vezes, ele é chegar ao trabalho, porque muitas vezes essas pessoas estão em comunidades que não conseguem acessar as instituições que têm, por uma questão histórica, estarem no centro mesmo da cidade, muitas vezes. Então, nós fazemos grupos de descoberta de perfil em diferentes regiões, em zonas periféricas de São Paulo, para trazer essas pessoas que estão escondidas, né, teoricamente escondidas, para ter acesso ao emprego. E também nós conseguimos desenvolver o empregador. Então, não é na primeira dificuldade que aparece, né, e a pessoa não saber lidar com aquela situação, que você irá mandá-la embora. Você terá um suporte, você terá um apoio. E é por isso que se diz tanto o próprio nome do emprego apoiado. Eu queria que a Raquel agora contasse um pouquinho de todo o trabalho que a comissão tem feito, né, para amenizar, né, os reflexos dessa problemática toda, né, buscar soluções, enfim, como é que vocês agem nesse aspecto? Bom, a nossa comissão ela foi criada em 2011. Desde 2010 nós atuávamos junto a um grupo dentro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem e em 2011, exatamente por entender a necessidade de ter dentro da nossa entidade
uma comissão que tratasse especificamente, não que a Comissão de Direitos Humanos não abarcasse essa demanda, né? Mas a gente entendeu que diante da necessidade de se discutir essa questão da diversidade dentro da nossa entidade de classe, nós então fizemos um pedido para que a Comissão de Diversidade fosse criada aqui em São Paulo junto à nossa instituição. Como funciona, né, a nossa atuação, não apenas dentro da nossa comissão, porque quando a comissão foi criada, a gente achou por bem que a gente deveria caminhar junto com o movimento LGBT, porque a ideia não era apenas tentar transformar dentro do próprio direito, o direito ele é uma área extremamente conservadora, né? E a gente sabia exatamente da importância de tentar desconstruir alguns discursos dentro da própria advocacia, dentro do direito, né? Das instituições também do Poder Judiciário. Então, nós entendemos que, além desse trabalho dentro da UAB, nós fazemos palestras em todas as subseções no estado de São Paulo, os membros da comissão cumprem um trabalho institucional, realizando palestras e abordando os mais variados temas, né? Questão de saúde, educação, emprego, e enfim, tudo dentro da perspectiva do direito. Mas nós começamos a caminhar junto com o movimento LGBT na cidade de São Paulo também, atuar junto ao poder público, né? Tanto junto aos órgãos, junto ao município de São Paulo, como junto também ao estado de São Paulo, porque a gente queria fazer exatamente essa interlocução, né? Saber onde é que nós, advogados, podemos atuar para mudar uma série de questões postas aí há tantos anos, né? E o que a gente percebe nessa questão do emprego, né? Eu particularmente, que tenho atuado, conheço o Beto já há um tempo, conheço a Casa Florescer e outras entidades, né, que atuam em defesa e proteção da diversidade sexual, o que a gente tem percebido ao longo desses anos é que das letras, a letra T é a letra mais vulnerável diante do mercado de trabalho. Porque o que acontece? Uma pessoa que é lésbica, uma pessoa que é gay, né, um homem gay, ele consegue, de alguma forma, acessar a escola, ele consegue, de alguma forma, não que ele também não sofra discriminações na escola, na família, no mercado de trabalho, mas ele consegue, de alguma forma, né, acessar uma universidade, tanto que a gente tem inúmeras pessoas, né, que são gays e lésbicas, que têm acessado, ou bissexuais também, que têm acessado uma universidade e o mercado de trabalho. A letra T não. A letra T, a exclusão começa já lá logo na infância. Eu trabalho com processo de retificação de registro civil de pessoas trans há 10 anos. E o que eu percebo na história, quando essas pessoas vêm me contar a história, é um roteiro quase que anunciado desde a infância, quando aquela criança não quer colocar um short, ou quando aquela criança não quer colocar o uniforme escolar feminino, enfim. E tudo isso tem reflexos significativos lá na adolescência, e também por ocasião do acesso à escola, e o que vai repercutir na sua vida profissional. Né? O Beto trabalha com essas pessoas lá na Casa Florescer, e ele tem esse diagnóstico, né? Quantas pessoas acessaram o ensino médio? Quantas pessoas acessaram na universidade? Isso vem mudando há alguns anos? Evidente que tem, né? Infelizmente, nós temos a cada dia notícias de que algumas pessoas trans têm acessado a universidade. Na própria Comissão da Diversidade, a gente tem uma colega que é travesti, e em razão exatamente dessa colega, que a nossa comissão fez um pleito para que o Conselho Federal possibilitasse o uso do nome social, porque essa pessoa que trabalha vai para uma audiência e ela aparece o João, né? E de repente adentra o recinto da audiência uma mulher, né? Então isso é muito constrangedor. E o nome social, embora no estado de São Paulo seja obrigatório na administração pública desde 2010, a gente sabe que tem inúmeras instituições públicas que ainda em 2018 não atendem ao decreto de 2010. Então, exatamente em razão disso, nós pedimos, São Paulo fez um pedido para o Conselho Federal, o Conselho Federal possibilitou, e hoje nós temos inúmeras colegas no Brasil todo que já na carteira da UAB exibem o nome social exatamente para assim ser identificada quando de uma audiência ou quando no cartório, enfim, toda vez que essa pessoa é chamada ou é identificada num ambiente de audiência. Mas, assim, a gente imagina que isso tem que ter uma
E essa mesma repercussão deve ocorrer em todos os espaços públicos, né? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande para que a iniciativa privada cumpra, porque o decreto de nome social, ele é extensivo apenas para a administração pública, né? Então, no caso da população T, quando essa pessoa, por exemplo, vai no supermercado, ela vai encontrar inúmeras dificuldades para que o nome dela seja respeitado. Quando ela vai para uma entrevista de emprego, ela vai encontrar inúmeras dificuldades e vai ser, muitas vezes, barrada ali, né? Como se ela tivesse uma identidade, falsidade ideológica, né? Quando ela apresenta um currículo e entra para essa entrevista, né? Uma pessoa que não corresponde àquele documento, né? E também, já dando uma boa notícia, que o Supremo Tribunal Federal aprovou em março deste ano, né? Que a retificação de documento ela pode ser feita administrativamente em cartório, sem exigência de laudo e sem a necessidade também da cirurgia de redesignação. Que este ainda era um entrave muito grande no judiciário. Essa conquista foi de março? De março deste ano, o Supremo Tribunal decidiu, né? O Conselho Nacional de Justiça regulamentou, assim que por meio de resolução, para que fosse observada no Brasil todo, né? Porque alguns estados vinham regulamentando após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o Conselho Nacional de Justiça, em maio, ele regulamenta no Brasil todo, né? Então, hoje, uma pessoa trans, para retificar o documento, ela não precisa mais, ela pode, e não está proibido que ela acesse o judiciário, caso ela assim o entenda, mas ela pode fazer administrativamente em cartório, né? Isso foi uma vitória muito grande, a gente vem há anos exigindo que o judiciário deixasse de exigir, né, a cirurgia, laudos que atestasse que aquela pessoa era portadora de alguma doença, né? E tivemos recentemente agora a Organização Mundial de Saúde finalmente tira a transexualidade e a travestilidade do rol de doenças mentais, como ele era até então assim reconhecido, né? E inclui, né, ainda que ele esteja presente no CID, que é o Código Internacional de Doença, mas sob a perspectiva dos cuidados de saúde, né? E não mais de uma doença mental como era. Isso foi um grande avanço e a gente tem comemorado muito e, infelizmente, essas decisões todas vêm do Poder Judiciário, né? Esses avanços todos que a gente tem conquistado, tanto para a população de lésbicas e gays, como a regulamentação do reconhecimento do casamento igualitário, né? Que o Supremo Tribunal Federal também decidiu lá em 2011. Mas, infelizmente, o Poder Legislativo, né, não tem cumprido a sua lição de casa, né? Que é de legislar sobre o tema. A gente sabe das dificuldades encontradas no Congresso, em razão da composição desse Congresso, de não se discutir esses temas, né, sobre a diversidade, sobre a questão de gênero também, e infelizmente a gente tem conseguido a conta-gotas esses avanços todos no Poder Judiciário. Qual a razão? Isso é importante? É evidente que isso é muito importante, né? Mas o ideal seria que o Brasil tivesse legislação que criminalizasse a LGBTfobia, que reconhecesse por lei o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que reconhecesse por lei, né, o direito à identidade de gênero de cada um, como é na Argentina, como é na Colômbia e em outros países vizinhos aqui da América do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre esse assunto e aí eu vou abrir para todo mundo falar um pouquinho sobre política pública, né? A necessidade das políticas públicas. O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. De repente, o sinal da TV Alesp desapareceu. E o que fazer? É fácil. Basta atualizar a sintonia dos canais digitais mais uma vez. Pegue o controle remoto, aperte o menu, Sintonia, sintonizar canais e pronto! As TVs legislativas voltaram. 61.1, TV Câmara. 61.2, TV Alesp. 61.3, TV Senado, 61.4, TV Câmara Municipal,
Quem tem o serviço de TV por assinatura, NET ou Vivo, não mudou nada. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. O programa em discussão está de volta e hoje nós falamos das dificuldades das minorias no acesso à educação e ao mercado de trabalho. Comigo, Alberto Silva, CEO da Casa Florescer, Vitor Martinez, porta-voz da APAI, Ivone Santana, fundadora do Instituto Modo Parités e Raquel Macedo Rocha, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo. No bloco anterior, a Raquel estava falando um pouco sobre a necessidade das políticas públicas. Eu queria que a gente abrisse esse bloco já levantando a importância das políticas públicas para mudar o cenário. As políticas públicas são extremamente importantes, né? Quando foi aprovado o primeiro plano, né, estadual de enfrentamento, né, à discriminação e preconceito no estado de São Paulo, em 2010, a gente participou de alguma forma, né, junto à Secretaria de Segurança, junto à Secretaria da Educação e também junto à Secretaria de Justiça e a Secretaria da Saúde. Então, nós, de alguma forma, atuamos junto a essas instituições, né, junto a essas secretarias, no sentido de que, por exemplo, nós temos no Estado de São Paulo, desde 2001, a Lei 10.948, que pune práticas discriminatórias em razão da orientação sexual e da identidade de gênero, e essa lei, ela se aplica tanto para instituições públicas quanto para entidades privadas, né? Então, por exemplo, uma empresa que faz alguma discriminação com alguma pessoa, e aqui eu vou usar um exemplo, eu sou uma pessoa LGBT e eu vou alugar um imóvel. E eu percebo que naquele ato ali, na imobiliária, quando eu declaro que eu vou morar com a minha companheira, ou que eu vou morar com o meu companheiro, ou que eu sou uma pessoa trans, eu já percebo que há naquela ato de contratar este imóvel, eu percebo que há uma situação de discriminação, né? Então, eu posso denunciar essa imobiliária em razão da Lei 10.948. Como que é feita essa denúncia? Essa denúncia é feita junto à Secretaria de Estado da Justiça, a Coordenação de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria, e essa denúncia vai se processar administrativamente dentro da secretaria, né? Uma comissão vai avaliar. A gente sempre pede para que cada pessoa que faça a denúncia, que ela leve testemunhas, documentos, né? De fato, para configurar de fato, né, essa denúncia. Essa denúncia, no primeiro momento, em se tratando de uma entidade privada, ela pode sofrer uma advertência no primeiro momento, uma multa no segundo momento e até ter a sua licença de atividade cassada, né, em razão de uma reincidência, né? No caso da administração pública, a administração pública é punida. Nós tivemos um caso do metrô que foi punido porque um funcionário ele se recusou a fazer a carteira de nome social de uma pessoa trans, e o metrô acabou sendo punido por meio de uma ação da Defensoria Pública de São Paulo. Então, veja que mesmo sendo uma instituição do Estado, né, uma empresa pública do Estado, essa empresa ela é punida pelo fato de ela não atender tanto a Lei 10.948 quanto o decreto do nome social que já existe em São Paulo desde 2010. Raquel, sobre as leis, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a fiscalização, né? Quando que ela funciona e quando que, de repente, ela não sai do papel, ou não é respeitada, não é cumprida. O Vitor trouxe aqui um pouco da lei de cotas, né? E depois a diferença de quando ela entrou, começou a funcionar, começou a valer, e da mudança que teve com a fiscalização, não é isso? É uma mudança muito grande, né? Então, qual que é o papel de repente, a gente ter políticas públicas, mas assim, ter uma fiscalização adequada, né, ter para que realmente ela cumpra o papel.
Então, no caso específico, eu estou usando o caso específico dessa Lei 10.948, né, que a gente chama que é a nossa lei anti-homofobia, né, porque nós não temos no Brasil uma lei que pune a LGBTfobia. Políticas públicas do Estado de São Paulo, nós temos inúmeras, né, poderia aqui citar na Secretaria da Saúde, né, nós temos no Estado de São Paulo ambulatórios de atenção à população trans, né? E temos outras políticas públicas dentro da Secretaria que atuam nesse sentido. Na educação, o nome social, que passou a valer também há pouco tempo, em 2013, a própria Secretaria da Educação, para vocês verem, ela não cumpria o decreto de 2010, né? E por que é importante isso? Porque uma criança que ela já se identifica como trans no espaço escolar, para que ela não seja excluída desse espaço, e a questão do nome é muito importante para que se reafirme dentro desse espaço, a Secretaria não atendia, né? Então a gente recebia inúmeros casos de denúncias. As denúncias, como elas chegam, né? É difícil de fiscalizar? É muito difícil de fiscalizar. Então, neste caso da Lei 10.948, a gente atua com o recebimento de denúncias. As denúncias elas podem ser feitas tanto na DECRAD, quanto na Defensoria Pública, quanto na Secretaria da Justiça. E a Comissão da Diversidade da OAB fez uma parceria com o Estado de São Paulo no ano de 2012 para que as subseções da OAB no Estado de São Paulo elas possam receber essas denúncias, para facilitar que aquela pessoa que mora lá em Araçatuba, né, ela muitas vezes ela não encontra ali na cidade de Araçatuba um espaço acolhedor que converse com ela, e para ela encaminhar para a Secretaria da Justiça, às vezes nós estamos falando de uma população extremamente vulnerável, né? Das dificuldades que essa pessoa pode encontrar para oferecer essa denúncia. Então, no caso, nós abrimos as subseções da OAB no Estado de São Paulo para que as subseções recebam denúncias em razão da 10.948. Agora, em relação às políticas públicas, na Secretaria da Cultura nós tivemos um exemplo que é o PROAC LGBT, qual é a função do PROAC LGBT? De desenvolver políticas públicas na área cultural, da dança, de livros, de peças teatrais, de música, né? De incentivar aquelas pessoas, né, que produzem arte, aquelas pessoas que produzem cultura e que não têm recebido uma atenção desse mercado cultural, né? Então, é extremamente importante que essa política pública da Secretaria da Cultura, ela cumpre também essa função. A gente sabe que a arte, ela tem um papel importantíssimo, né, na desconstrução também de marcos históricos aí de discriminação e de preconceito, e esta é uma política importante na Secretaria da Cultura. Nós temos também na Secretaria da Segurança, né, isso nós atuamos, OAB, junto a um GT de discussão dentro da Secretaria da Segurança, que culminou no BO, no Boletim de Ocorrência, com o campo do nome social e com a possibilidade, a probabilidade da tipificação de casos de denúncias, quando eu vou fazer uma denúncia junto à delegacia, para que o BO ele traga lá se foi em razão de uma discriminação em razão da minha orientação sexual ou da minha identidade de gênero, e isso é muito importante. Isso é muito importante até para as estatísticas, Exato, pesquisas sim. e as políticas públicas, né, para direcionar todo esse trabalho, né? Sim, e inúmeras cidades do estado de São Paulo hoje já têm políticas voltadas para a diversidade sexual. Eu diria que num período de 2 anos nós tivemos avanço, né? Se imaginar que há 10 anos atrás nós não estaríamos num espaço como este falando, né, sobre direitos da população LGBT, então eu considero sim que a gente teve um importante avanço no Brasil, né, mas a gente ainda caminha a passos muito lentos. Alberto, Ivone, eu vou para vocês agora, vou começar pelo Alberto, o que você pensa aí de política pública, do que tem para vir, do que deve vir aí pela frente? Quando eu penso num contexto social e até frente à minha demanda, nos acolhimentos, né? Eu penso muito nessa questão, que os espaços são muito preparados para atender a população cisnormativa. Então, de certa forma, não está pré-estabelecido um outro espaço que acolha essa menina travesti, transexual ou esse homem trans, que está tendo o seu direito violado. Então, de certa forma, quando se assina um documento, de repente você tem essa perspectiva de ampliação de um serviço que consiga atender essa massa que precisa desse suporte inicial, você ainda não tem. Então, que o modelo precisa ser repensado.
Porque os espaços... A Raquel trouxe que os T's são os mais vulneráveis, né? É mais difícil ainda no caso, né? Muito mais difícil, assim. Nesse período de 2 anos e 6 meses, o que eu digo, as histórias, como a Raquel trouxe muito bem, tem todas essas rupturas e o roteiro é sempre o mesmo, independente da região. Eu digo, aqui hoje, é grande parte da região Nordeste que migra para São Paulo na busca do emprego, de um corpo mais passável, digamos assim, e aí você esbarra com N questões que esse segmento já traz. E quando você pensa na questão que eu digo da questão da assistência social, como que é esse modelo que existe hoje? Nós estamos preparados para atender essa população em todos os espaços? Porque tudo isso que a Raquel trouxe é legal, é importante, mas muitas vezes na prática ele não existe. É complicado e muitas vezes a menina tem o direito violado, e é muito importante essa informação, e ela não corre atrás, porque ela tem medo. O desrespeito, ele acontece diariamente. Teve casos, até quando a gente fala aqui justamente na área que vocês atuam, de uma garota que ela transicionou, e hoje no currículo dela ela tem que colocar uma questão biográfica, porque ela chegava nos espaços, ela falava assim, mas você não é uma mulher? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans. Não, você não é uma mulher. Então agora, diante dessas tantas violações, ela começou no currículo a elaborar um descritivo da sua transição. E é uma profissional de nível superior em jornalismo. E você vê que essas questões, imagine essa outra que está nesse outro território. Então eu penso, se você busca um acolhimento ou uma questão de hormonioterapia, até aí de repente naquele local você é desrespeitado, porque quer queira, quer não, a gente fala do ambiente corporativo, mas muitas vezes no ambiente assistencial esse preconceito também ele existe. Que vai muito da referência de valores, O preconceito está na pessoa, né? Independente de onde ela está ou vai, ela leva isso com ela, né? Tem uma pesquisa interessante da Rede Brasil, ela fala que 90% dos travestis estão se prostituindo por falta de trabalho e muitas vezes com bons currículos. Você falou do caso da jornalista e eu me lembrei disso, né? Às vezes tem uma boa formação, tem ali um currículo, tem a educação, a capacidade, né, a capacitação, e não encontra, né, e a porta está fechada. Mas por quê? Você precisa se manter. Claro. Você precisa, de repente, pagar uma locação. Não encontra esse trabalho no emprego formal, tem capacidade, mas encontra a porta fechada pelo simples fato de ser uma pessoa travesti. Exatamente. O que acontece? Quando você bate com esse dado concreto, muitas vezes as empresas ainda não estão preparadas, né? O que eu digo, e essa profissional, esse ser humano, ele precisa. Ele tem necessidades básicas, às vezes é até arrimo de família. Quando você pensa numa pessoa que está em São Paulo, às vezes se você está, de repente, numa questão de uma locação para pagar o seu aluguel, comprar uma medicação, é uma questão de subsistência, né? E muitas vezes as empresas não estão preparadas para ver essa pessoa como profissional apenas, né? Independente de qualquer outra coisa, ainda discute, né? Olha, a questão do banheiro, que banheiro essas pessoas devem usar. Ainda tem essa discussão. Sim. Teve várias meninas da casa que elas foram para algumas empresas e o coordenador falou, olha, eu tenho um problema, você é ótima, mas eu não sei como a minha equipe lidaria com você aqui dentro. Eu tenho que ser muito realista contigo. Porque não tem um trabalho, de repente, de sensibilização interna. Eu posso ter um grupo que executa um trabalho de sensibilização, mas como que é tudo isso na prática? Que, de repente, um banheiro é empecilho para uma contratação. Um detalhe e que muda completamente a qualidade de vida e a dignidade daquela pessoa, né? Sim. Porque a pessoa sem um trabalho, né, formal, um registro em carteira e tudo tal, isso influi em tudo na vida daquela pessoa, né, em todo o universo. Sabe o principal que eu acho, eu digo, nesse período que eu sempre faço, ontem mesmo eu estava fechando alguns dados da casa, a gente conseguiu 26% de meninas, passaram 205 nesse período. E 26%, quase 50 meninas, que conseguiram serem inseridas, mas por pessoas comuns, que foram conhecer o espaço e que abriram essa oportunidade. Porque muitas vezes, eu falei, você vê uma pessoa, uma prostituição, você não pergunta o nome dela, você não quer saber nada daquela história. E quando você conhece um pouquinho, você fala, nossa, ela tem conhecimento, ela tem um ensino, ela só não tem uma oportunidade com dignidade. Então você abre um outro leque de possibilidade para essa pessoa. Então você gera uma quebra de estereótipo, porque de repente que passa uma questão muito cruel, né? Esse lugar dessa pessoa ter. Eu digo gay, ele transita, as lésbicas também. Agora, a travesti, até se não está muito próxima dessa figura feminina, né? Como que eu lido com tudo isso dentro do ambiente? É algo que é difícil, né?
É bastante delicado. Ivone, queria que você falasse um pouquinho sobre política pública. E aí tem mais um dado que eu digo, e ainda mais eu digo, na casa eu tenho 2 que têm deficiência. Sim. É muito mais complicado, que você já nós conheceu. temos aqui as duas. E aí você fala, aí você fala, nossa, o problema é muito mais embaixo. De repente, uma fala, ainda sou negra. E aí tem muitas questões no meio de tudo isso. Foi importante você trazer essa questão da transversalidade, né? Sim. Porque às vezes nós não somos uma coisa só. E quando a gente fala de políticas públicas, às vezes a gente tende a dissociar. Parece que política pública é algo distante de nós e que acontece por um grupo fechado que decide leis e que pratica, determina que serão praticados tais programas. Mas as políticas públicas, elas começam por nós, por todos nós, cada um de nós. E quando você não tem representatividade no Congresso, no governo, quando a gente não escolhe com consciência nossos representantes políticos, a tendência é que aquele grupo reproduza mesmo um arcabouço de legislações convencionais que vão atender um grupo de privilegiados. É importante a gente falar sobre isso porque eu estou falando como mulher e também como uma pessoa privilegiada que eu sou. E quando somos privilegiados, nós temos também a responsabilidade de eu não preciso ser gay, eu não preciso ser trans, eu não preciso ser negra, eu não preciso ter deficiência para eu querer que aquela pessoa que está num estado mais vulnerável tenha uma condição de vida melhor. Eu tenho a responsabilidade enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto pessoa em evolução que quer fazer diferença nesse mundo, né? Não só volume, eu preciso lutar também para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e muitas vezes ser eu, no meu espaço de influência, se eu sou professora de uma escola, se eu sou merendeira de uma escola, se eu sou o porteiro de um prédio, se eu sou um gestor que estou fazendo a seleção da pessoa ali, eu posso ter um poder de decisão sobre a vida dessa pessoa. É uma porta que se fecha ou uma porta que se abre. E a partir desse movimento individual, que cada um de nós tem sim o poder de influência, e esse poder é grande, nós podemos avançar na mobilização. Então eu posso, eu não quero só agir mais de uma forma individual, eu quero agora fazer um coletivo, me reunir com os vizinhos, ir para a escola, promover uma educação mais inclusiva, ou como é o meu caso, eu quero me dedicar a minha vida, a minha inteligência, a minha energia para promover a inclusão, para preparar pessoas para promover a inclusão, né? Então, quando a gente fala de direitos conquistados ou direitos desrespeitados, né, a gente está falando de uma história muito recente, que há menos de 100 anos as mulheres não podiam votar. E os congressos, e no mundo, não era só no Brasil não, e os congressos, quem decidia todas as leis, inclusive sobre a vida das mulheres, eram os homens. Então, estavam numa relação desigual. E isso, as pessoas negras também, que demoraram muito a conseguir conquistar os seus direitos. As pessoas LGBT, mais recente ainda esse grupo. As pessoas com deficiência, se não fosse essa lei de cotas, não estaríamos convivendo com elas ainda hoje, né? Vitor, sobre a lei de cotas, a Ivone jogou a bola para você, nosso programa está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as políticas públicas. A lei de cotas realmente promoveu uma mudança, a fiscalização trouxe, enfim, esse número aí, agora vocês estão estacionados, né, há alguns anos, como você disse, 29, 30, 31, mas assim, o que de repente uma política pública pode trazer para vocês também para ajudar nessa inserção ao mercado de trabalho? Eu acho que foi dito muitas coisas importantes, dentre elas a capacidade de a gente se apropriar da lei que surge também, né? Inclusive dos órgãos públicos. Nós trabalhamos principalmente com empresas, né? com órgãos privados, mas também trabalhamos com órgãos públicos, né? Então, recentemente, inclusive terça-feira agora, fechamos um convênio com o Ministério Público para atender as pessoas com deficiência que foram contratadas, que passaram no concurso, né? Pela sua competência, e que estão
necessitando de um apoio para conseguir muitas vezes entender sua função ali dentro, para que as pessoas no entorno dela consigam também melhor entender qual que é o papel delas de apoio. E assim se dá com a Câmara Municipal, no qual nós fazemos também um trabalho com os estagiários com deficiência, dentro do Tribunal de Justiça, com aprendizes com deficiência intelectual lá dentro. Então eu acho que isso é um ponto importante, a gente se apropriar da legislação e principalmente a gente conseguir, muitas vezes, somar força, né, nesse sentido. Por quê? Porque as leis que trabalham com a ação afirmativa, elas têm uma questão importante quando elas conseguem juntar e usar da melhor forma o que elas trazem, muitas vezes. Quando as pessoas conseguem se apropriar disso, a gente consegue fazer algo que consegue construir o tal do futuro que tanto falamos. Então, por exemplo, nós temos uma lei que é 10.097, que é da aprendizagem, que já vigora há um bom tempo no Brasil, há mais de 15 anos, e a gente consegue colocar pessoas com deficiência por meio da lei da aprendizagem. Então, são duas leis que falam sobre uma mesma coisa, sobre a inclusão, e que vão ajudar que no futuro a gente não tenha a discussão que se tem hoje dentro das empresas de que, será que essas pessoas adultas têm competência para trabalhar? Bom, elas estão tendo um programa de aprendizagem à disposição delas, elas estão sendo estagiários como qualquer outra pessoa na sociedade. Então, acho que quando a gente consegue se apropriar um pouco da questão pública, de todas as políticas que são criadas, a gente consegue colocar elas e ampliá-las, a gente consegue com certeza construir um futuro inclusivo, não só para a pessoa com deficiência, mas para o negro, mas também para a pessoa dentro do grupo LGBTI e dentro também das mulheres e de qualquer forma de inclusão que a gente pensar. A gente inclui o ser humano. Essa é a questão. O que falta é isso, né? Ver as pessoas como seres humanos. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente no programa Em Discussão. O Em Discussão de hoje termina aqui. Você pode rever este programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom com a situação.